seminarista evangelista, sou Vitória. Somos da Escola Santa Catarina, estamos representando um grupo formado por 34 alunos e viemos aqui para fazer uma entrevista com você. Passo para ver. Meu nome é Beatriz. Qual a sua naturalidade? Boa tarde, agradeço a oportunidade pela entrevista. Eu sou natural daqui mesmo, meus pais é do Sítio Carvalho, Palmeira de Imaculada, mas eu nasci em Imaculada. Minha origem é aqui mesmo, aqui do sertão paraibano. E como você percebeu que tinha vocação para a vida missionária e como aconteceu o seu chamado? Bom, os que ladeavam, viviam comigo, disse que desde pequeno eu já dizia. Algumas coisas eu me lembro, outras nem tanto. Mas pelo fato de ser criança, você não consegue lembrar de tudo, né? Então, mas muitas pessoas que viviam à minha volta diziam que eu já dava sinais, eu dizia que queria ser padre, eu quero ser padre, quero ser padre. Brincava de celebrar missa, etc. Outra pergunta sua foi sobre como eu descobri o contato pela vida missionária. Como aconteceu o seu chamado? Pois bem, vocação. A palavra vocação vem em latim o nome vocare, é um chamado. Vocação é um chamado, não é profissão. Então é um chamado de Deus ao coração do homem. Você descobre que está naquele caminho, está indo e de repente você para por algum motivo ou outro a sua caminhada. Foi o que aconteceu comigo. Depois eu fui para São Paulo. Eu tinha o desejo de ser padre aqui na Paraíba. Depois morreu aquele desejo. Fui para São Paulo, não é que voltou novamente o desejo? Aí cheguei aonde cheguei hoje. Com quantos anos entrou para a consagração como seminarista? Tá. E há quanto tempo está na formação? Essa pergunta sua, com quantos anos eu entrei, seria a congregação, né? Eu vou explicar para vocês uma questão. Congregação religiosa é uma coisa e vida diocesana é outra coisa. Então, eu entrei no seminário em 2009, então faz 9 anos que eu estou no seminário. De fato, eu entrei numa congregação mesmo, mas essa congregação Sagrada Família de Bergamo, ela existe no Brasil, ela é de congregação italiana, mas eu vi que a minha vida era mais para a vida secular. Existe essa distinção. Vida religiosa são congregações que vocês, quando passa, o que é congregação? Já vai imaginar que seja a congregação cristã evangélica também. Mas na Igreja Católica existe vida religiosa, que são as congregações carmelita, franciscano, redentorista, os maristas, e tanto esclaretiano e tantas outras congregações que existem no Brasil e no mundo. Mas eu optei pela vida diocesana. Depois de 2 anos no seminário, eu vi que eu me encaixava mais no perfil diocesano, que é onde eu estou hoje, ligado a uma diocese. Então, não sou religioso, não, sou diocesano. Boa tarde, meu nome é Leno. Quais são os seus principais desafios para se aceitar o chamado à vida diocesana? São muitos os desafios para você. Pergunta-se hoje, assim, quem é que quer ser padre? Primeiro porque você tem que renunciar a muita coisa. Toda vocação requer renúncia e sacrifício. Então, requer que você abra mão, se abdique de uma família para ter uma maior. Porque um padre ele não pode casar, ele não pode constituir uma família. Mas na medida que ele se torna um padre de uma paróquia, ele acaba sendo um pai de uma porção do povo de Deus, de uma comunidade. Então ele não deixa de ser pai espiritual. Então você abre mão de muitas coisas, de muitos desafios, de um emprego. Eu sou formado em filosofia e teologia. Eu poderia estar em sala de aula, sou habilitada a dar aula de sociologia, de história e de filosofia. Mas vocação é dom, é chamado. Então não é todo mundo que tem vocação. Quando se fala em vocação, também entra a questão da vida familiar também. Não é todo mundo que tem vocação para casar. Por isso que tantos casais hoje em dia se separam por aí, porque não tem vocação para tolerar e suportar os defeitos e fraquezas de um e do outro. Como também não é todo mundo que tem vocação para ser freira. Como também não é todo mundo que tem vocação para ser padre, né? Então vocação é um dom, é um escolhido. Desafios existem vários. Mas aí na medida que você faz a renúncia da vida que você queria levar por um bem maior, ou por uma opção maior da qual você escolheu, aí isso supre as demais. Quais foram suas maiores vitórias na carreira profissional?
Tá, eu vou corrigir sua pergunta, porque vocação não é profissão. É bom que isso seja claro. Quando você coloca que a vida de um padre, por exemplo, quais são as suas maiores vitórias na sua profissão? Um padre, ele não pode considerar a missão dele como uma profissão. Vou dar um exemplo. Um profissional hoje em dia tem que trabalhar 8 horas por dia, né? Pela legislação. Então ele tem que ficar 8 horas no trabalho. Digamos que um padre, meia-noite, 1, 2, 3, 4 da manhã, alguém está morrendo e precisa receber a unção dos enfermos. E alguém bate na porta da casa dele chamando para ir lá atender aquele moribundo. Moribundo é aquela pessoa que está prestes a morrer. E ele vai dizer, se ele fosse um profissional, ele ia dizer, não, meu horário de expediente é durante o dia, eu não tenho obrigação de trabalhar à noite. Então é uma vocação, é um dom. Então não é profissão. O que é que me deixa feliz, segundo a sua pergunta? O que te faz mais feliz, né? Quais são as suas maiores vitórias? Existe uma música que diz assim, que o meu cansaço a outros descansa. Eu escuto e trago para mim muito essa frase. Quando eu digo que o meu cansaço a outros descansa, quando você vai dormir à noite, está cansado, mas você visitou um doente, você fez alguém feliz naquele dia. Você levou esperança para uma pessoa desanimada que perdeu a esperança. Você levou alegria, equilíbrio, paz, ajuda, serenidade para aquele enfermo e tantas outras situações. Então, nada se compara neste mundo do que a consciência do dever cumprido. É você ir dormir sabendo que você fez o bem, que você ajudou alguém, tirou alguém da lama, do poço, tirou alguém da depressão, ajudou alguém a sair de um vício. Isso não tem dinheiro nenhum que pague. É a sensação de ter feito o bem, de ter ajudado alguém a ter o contato com Deus e a se aproximar mais de Deus. Você encontrou algumas dificuldades? Quais? Ixi, sempre, muitas. Guarda essa expressão que eu vou dizer para você, pro resto da vida, vocês alunos. Onde Deus põe a mão, o diabo põe o rabo. Ou seja, qualquer pessoa que quer optar pela vida de seguimento a Jesus Cristo vai passar por dificuldade, por provação. Se vocês escutarem por aí promessas falsas dizendo, venha para a minha igreja, que na minha igreja tem a solução para todos os seus problemas, que Jesus vai curar, vai fazer milagre, vai fazer isso e aquilo, desconfie. Nada cai do céu, só chuva, e nem sempre. Não é todo dia que se chove, né? Então desconfie de promessas assim tão fáceis. Jesus nunca prometeu nada fácil. Ele sempre disse que valeria a pena estar com Ele e caminhar com Ele, mas em vista de um bem maior. Dificuldades sempre, sempre. Inclusive este ano mesmo, em abril deste ano, vou tornar público, eu sofri um acidente até. O carro capotou 3 vezes e eu estou vivo para contar a história. E não sofri nenhum arranhão. Então é a mão de Deus e o projeto de Deus na nossa vida se concretizando, né? Meu nome é Janice. O que seus familiares pensam a respeito de sua vocação? Olha, no início houve muitas ressalvas. Ressalvas quer dizer assim, não aceitava, não queriam. Era assim, também não deixavam claro, assim, ficava aquela, nossa, é isso mesmo que você quer? Ficava questionando. Mas hoje em dia, sim, aceitam de bom grado. Durante a caminhada, teve vontade de desistir? Por incrível que pareça, não. Eu nunca tive, depois que eu entrei no seminário, eu nunca tive vontade de desistir. Agora, houve muitas queixas, no sentido assim, de muitas vezes eu encostar Deus na parede e brigar com Deus. Padre Zezinho tem uma música que diz assim, eu brigar com Deus. Por que, meu Deus? Por que eu tenho que passar por isso para chegar a isso? Por que eu tenho que fazer isso para chegar àquilo? Então, me arrepender da escolha que fiz até hoje ainda não. Agora, o fato de ter brigado, questionado Deus, isso acontece até hoje, que é natural. Trazendo para hoje a Igreja Católica, como você a vê nos dias atuais? Tá. A Igreja Católica, antes, há 50 anos atrás, nenhum de vocês tinham vindo ao mundo. A Igreja Católica passava por uma fase que vivia muito a duas questões. Ela era mais eclesiástica do que eclesiológica. Então, o desafio maior da igreja hoje, nos dias atuais, existe o Papa Paulo VI, João XXIII já dizia que a igreja precisa de vou dizer uma palavra em italiano, que significa aggiornamento, quer dizer a atualização das coisas para a atual realidade. A igreja não pode mudar os seus valores e os seus princípios, senão ela deixa de ser igreja. Então prevalece até hoje o que foi, tanto é que a única instituição que tem 2018 anos é a Igreja Católica. Então, ela não abre mão dos seus princípios, até porque os princípios dela são princípios de vida e é baseados no Evangelho de Jesus Cristo. Como eu a vejo, está caminhando.
ela vai caminhando rumo a peregrinando neste mundo até a Jerusalém Celeste, que é a nossa fé, né? Até o dia da consumação final. A escatologia diz que a gente caminha para Deus. Então, onde será consumado tudo e todos? Essa é a questão. Oi, meu nome é Gabriela. O que espera no futuro? O que eu espero no futuro? Bom, o que todo mundo espera, né? Só que o mal nosso é achar que o percurso é eu chegar na montanha. Vou dar um exemplo aqui. Então, esquece de viver o percurso. A gente pula muita etapa. Vocês estão no 7º ano, né? Então, vocês não vê a hora de terminar tudo para se livrar disso. Eis a questão. Só que aí vocês esquecem de viver, que o momento que vocês estão aprendendo, de estar se dedicando, de estar vivenciando e não pular etapa é esse agora. Porque quando terminar, fica a pergunta, o que fazer com tudo que já passou? O que fazer? Já estudei tudo isso e agora fazer o quê? Eis uma questão, né? Então a gente tem que ter muito cuidado que o viver agora é mais importante do que chegar na montanha. Porque uma vez que chega na montanha, acabou. E daí? Vai fazer o quê? Então é preciso viver a vida por etapa, viver bem os dias. E tem até um salmo bíblico, se não me engano, 89, vai dizer: ensina-nos, Senhor, a bem contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Ou seja, tem muitas pessoas que morrem, passam pela vida, mas não viveu. É tanto sofrimento e nunca estão presentes, né? Digamos que estamos aqui agora, mas alguém não vê a hora de terminar para ir embora, para fazer isso, para fazer aquilo. E quando chega a hora de ir embora, quando chega em casa, não vê a hora que chega amanhã para fazer isso e aquilo. Então passa pela vida, mas não vive. E a gente esquece de viver momentos, etapas. E é preciso viver as etapas, vivenciá-las, curti-las e não pular as etapas. Que foi o grande incentivador de sua vocação? Quem foi uma das pessoas que mais incentivou a minha vocação foi a minha professora de 1ª a 4ª série no Sítio Carvalho. O nome dela é Maria Vanice Araújo. Ela mora até aqui em Palmeiras. Vocês devem conhecer a Vanice, não sei. A mãe do Júlio Renan. Pois bem, ela foi uma pessoa que me incentivou muito a minha vocação e tantas outras pessoas. Se eu for enumerar aqui, muitas passaram pelo meu caminho e incentivaram. Qual foi as maiores vitórias em conquistas na carreira profissional? Tá, de novo vou corrigir, né? Isso não é uma carreira profissional, isso é uma vocação. As vitórias é você concluir o ensino, a filosofia e a teologia, né? É 2 faculdades, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Eu fiz a filosofia pela Unifal, Universidade Católica de São Paulo, que é ligada à Arquidiocese, e a teologia pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também. E isso é uma grande vitória para mim, mas mais vitoriosa ainda é você passar por paróquias e vivenciar, ver que você fez um trabalho, que você arrebanhou pessoas para Deus, trouxe pessoas para a igreja. Com o seu trabalho você conseguiu alcançar o êxito que você pretendia antes de se lançar a este caminho, a este desafio. Então, é aquela expressão que falei anteriormente, que o meu cansaço a outros descansa. É você estar cansado muitas vezes por ter feito algo, mas saber que você foi sinal de vida para alguém, você foi um instrumento de Deus na vida de alguém. Isso não tem preço. Com quantos anos teve o primeiro contato com os redentoristas e onde? Então, esse contato com os redentoristas que você me pergunta aí, eu tive antes de entrar no seminário. Eu ainda morava por aqui, antes de ir até para São Paulo. Então era curiosidade minha para saber, porque os redentoristas se destacam no Brasil por tomarem conta de grandes santuários, inclusive de Aparecida. Foi na época que eu entrei em contato com os redentoristas. No Brasil, os redentoristas tomam conta dos grandes santuários, em Aparecida do Norte, em Trindade, Goiás, Divino Pai Eterno, você já deve ter ouvido falar. Depois Nossa Senhora Perpétuo Socorro em Curitiba, tem um santuário famoso dele, e Bom Jesus da Lapa na Bahia. Então eu tive contatos, curiosidade de saber como era, mas eu não ingressei na congregação dos redentoristas, não. Meu nome é Carlos e a Escola Santa Catarina do 7º ano. Agradeço pela sua colaboração com o nosso trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tarde.